Olá, gente. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós nesse dia, 27 de novembro, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E eu quero declarar que uma grande verdade, Filipenses 4,13, será sobre a sua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a tua força esteja em Deus. Se você está passando por algum tipo de provação, não se esqueça que do Senhor provém a nossa força, a nossa vitória e a nossa esperança. Como Paulo diz, podemos estar com algum tipo de limitações, mas nunca derrotados, nunca desanimados, nunca abatidos, porque o nosso Deus é o nosso socorro. Então, uma semana de vitória para vocês todos, para toda a casa de vocês. Que Jesus Cristo possa reinar sobre cada lar que está assistindo o A Bíblia Responde. Aqui quem vos fala é o Bispo Eduardo Cândido. E mais uma noite abençoada, onde nós vamos estar tratando de temas que vêm a ensinar, trazer esclarecimentos, tirar dúvidas, né? Que você venha a ser abençoado, e não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Então, mais uma vez peço aí a você que puder, já compartilhe essa live, compartilhe esse instrumento de Deus para expansão da palavra, que a Bíblia responde. Tenho recebido tantas demonstrações de carinho, de gratidão das pessoas. Eu fico feliz de a Bíblia Responde ter abençoado tantas pessoas. Temos feito novos amigos de vários lugares do Brasil. Temos debatido sempre com civilidade, com paz, respeitando a opinião alheia. Lembrando mais uma vez que eu não sou o dono da verdade, mas procuro responder com as palavras daquele que é o dono da verdade, que é o nosso Deus, através do livro mais poderoso e perfeito que existe no mundo, chamado a Bíblia Sagrada, a boca de Deus para a humanidade. Ok? Então compartilhe agora com quem você puder aí, já curte, já coloca seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos, e dentro do possível vamos estar aqui esclarecendo, porque esse é o propósito do A Bíblia Responde, ok? Peço a oração dos irmãos, estamos aí comprando devagar as passagens dos missionários, temos encontrado algumas dificuldades por causa da alternância de valores dos preços dos voos para Quito, no Equador. Nossa próxima viagem missionária vai acontecer no mês de janeiro, lá no Equador. Vamos em Quito e vamos na cidade de Guayaquil levar o amor de Deus através das obras, pregar no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar do Evangelho e da salvação. Então me ajudem em oração, estamos buscando também patrocinadores para ajudarmos a custear as passagens dos missionários. Se você souber conhecer alguém que queira ajudar, nem que seja com valores pequenos, R$ 50, R$ 100, a gente está recebendo doações, porque tem pessoas que não têm condições de pagar. O valor médio da passagem para o Equador está gerando em torno de R$ 1.650. E alguns missionários têm o desejo de ir, mas não têm os recursos suficientes. Caso Deus toque no coração de alguém, nos procura, nós vamos passar a conta da igreja, tudo com prestação de contas, tudo direitinho, para que não haja nenhuma dúvida da idoneidade do projeto. Estamos indo para a nossa terceira viagem internacional, né? Estivemos em janeiro de 2016 no Chile, em janeiro de 2017 na Venezuela, e agora em janeiro de 2018 vamos estar indo para Quito e Guayaquil, no Equador, e eu conto com a oração dos irmãos em favor do nosso projeto missionário. Vamos ficar hospedados em Guayaquil, no centro de recuperação. Queremos levar Bíblias para todos aqueles que estão internados lá.
Vamos evangelizar uma aldeia indígena, vamos fazer um trabalho de ação social infantil numa comunidade carente da região também. E estamos angariando todo tipo de recurso possível para a gente poder estar levando o amor de Deus ali naquele país que é considerado centro do mundo, né? Onde fica estabelecida a metade do planeta Terra. Já estaremos viajando em janeiro querendo Deus e lá falaremos do amor do Senhor, tá bom? Muito bem, gente. Então hoje no A Bíblia Responde, nós vamos tratar a respeito do tema aborto, né? E aí, o que vocês acham? É bíblico o aborto? Devemos apoiar o aborto? Devemos valorizar quem aborta? Devemos incentivar o aborto ou não? Coloque a opinião de vocês. Se alguém já viu exemplos, histórias, casos, relatem para que a gente venha enriquecer o nosso conteúdo. Bom, todo mundo já deve mais ou menos imaginar a minha opinião, né? No livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 13, vai dizer um dos 10 mandamentos: não matarás. Deus, ele deu ordens ao homem para que ele matasse sim animais, fauna, flora, para sua sobrevivência, para sua alimentação, sua subsistência, mas nunca na Bíblia Deus deu ordem a homens para tirar a vida de ninguém, a não ser em caso de guerra. Fora isso, nunca foi apoiado, tanto que houve o primeiro homicídio e sobre Caim Deus desceu uma maldição em virtude de ter tirado a vida do seu próprio irmão, e ele dizendo que o sangue do irmão dele clamava desde a terra. Então, um dos 10 mandamentos são muito claros quando diz que não deve matar. Matar é crime em qualquer lugar do mundo. No Brasil está previsto no artigo 121 do Código Penal e tem uma pena bem salgadinha para quem mata. E o aborto não deixa de ser um tipo de assassinato, gente. A realidade é essa. Existe um texto alguns textos interessantes. Primeiro, que só quem pode dar e tirar a vida é Deus. E Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Eu acho interessante quando Jó se lamenta, lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele traz um texto que para mim é muito conclusivo relacionado a esse assunto, né? Quando ele viu a morte dos seus filhos, ele disse aquela frase clássica que todos conhecem, e diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só Deus é capaz de tirar a vida. Só Deus tem autorização de dar cabo àquilo que Ele fez de mais precioso que nós temos, que é o fôlego da nossa vida. Mas ninguém tem esse tipo de legalidade. Eu quero destacar também um texto muito lindo, que está lá no Salmo 139, um texto muito profundo. Salmo 139 eu separei aqui, versículos 13 e 14, que diz assim: Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Ele diz: formaste os meus rins e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Já fala de um relacionamento do feto com o Criador desde o ventre. A Bíblia nos mostra também, lá no livro de Ezequiel, depois vocês vão ler, né, no capítulo 18, do versículo 1 ao 20, e diz que os filhos não podem pagar pelo erro dos pais. Deus fala isso em vários textos da palavra. E isso eu vou me referir diretamente à criança que vem por acidente. Existem alguns tipos de aborto. Existe o aborto, porque muita gente defende o aborto, alegando que é injusto uma mulher que é estuprada
ter a criança e a mulher que corre risco de vida ter a criança ou que nasce com anencefalia. Só que eu andei pesquisando, gente, somente 2% dos casos em média são oriundos de estupro ou de anencefalia. 98% dos casos, senhores, são oriundos do pecado, são oriundos da fornicação. Então, quer esconder, quer omitir. Teve um caso, um ficante, e é interessante que nesses casos, né, a pessoa em alguns casos diz, foi só uma vez. Engraçado que é sempre na primeira vez, a camisinha sempre falha. E qual é a saída para esconder a vergonha, para não ter despesa, para não criar, para não cuidar? Aborta. Então, 98% dos casos de aborto, eles são casos de aborto em virtude de relação sexual ilícita, fornicação, adultério. Pessoas casadas que dizem, você jamais pode ter esse filho. E aí o que eles fazem? Mandam matar. Ora, então nós não podemos culpar o estupro, não podemos culpar a anencefalia nem o risco de morte para a gestante. Tá? Foi capaz de fazer e agora quer matar a criança? Qual é a culpa que a criança tem? O que a criança fez? Eu quero ensinar à luz do direito, por estupro, claro que é pecado, de quem estuprou, né? Não de quem foi estuprado. Quem estuprou cometeu pecado. Quem foi estuprado, foi forçado ao sexo. Claro que não é pecado de quem foi a vítima, Karina. Eu quero explicar à luz do direito o seguinte. É uma palavrinha chamada nascituro. O nascituro, ele tem já direitos e deveres, gente, desde o momento em que ele é fecundado do espermatozoide no óvulo. O nascituro, segundo a lei civil, ela já é dotada de direitos e deveres, até questões ligadas à capacidade civil de herança, e essas coisas são discutidas nesse momento em determinadas situações. O nascituro no direito logo já nasce com alguns direitos. Ora, se a lei natural do Brasil fala isso, o que não falar do espiritual? Se a lei natural diz que uma pessoa, quando é fecundada, ela já nasce com algum tipo de capacidade civil, o que não dizer no plano espiritual, já que Deus condena veementemente a morte? É muita covardia tirar a vida de um indefeso sem que ele tivesse qualquer direito de reivindicar a sua própria vida. Eu já vi tantos casos de pessoas que foram vítimas de estupro, que tiveram seus filhos, que foram cidadãos maravilhosos, gente. Criança é bênção. Mesmo diante dessa situação, a Bíblia diz que Deus é expert em transformar maldição em bênção. Então, hoje a lei do Brasil diz o seguinte, que o estupro ele é só permitido, que o aborto ele só é permitido em caso de estupro, em de iminente perigo à vida da mulher e no caso da má formação congênita. Tá? São aquelas situações em que há uma exceção. E há uma disposição legal, que bom, Amadeu, lá de Ananindeu a Pará, Deus abençoe, grande Pará, ainda não conheço Pará, vou conhecer em breve, estive em Manaus, em breve vou conhecer o Pará. Então, o que acontece? Já se levantou aí um deputado evangélico querendo proibir o aborto em qualquer situação. Isso está gerando muita polêmica. Porque existem umas feministas, existem umas esquerdopatas que fazem um inferno com esse tema. Porque uma das frases mais diabólicas... Tudo bem, Juarez, lá de Queimado, seja bem-vindo. Uma das frases mais diabólicas é dizer assim, o corpo é meu e eu faço o que quiser dele. As mulheres adoram dizer, querem mandar no meu corpo, mas o corpo é meu. Ora, o teu corpo foi Deus quem fez, e o seu corpo deveria ser templo do Espírito Santo. E essas mulheres anarquistas fazem bagunça, e provavelmente nem abortaram,
mas tem uma tempestade em copo d'água sendo defensoras do aborto. Gente, há uma pesquisa que comprova o que é o aborto, causa um trauma muito grande na mulher, sabiam disso? A mulher fica traumatizada com o aborto, e eu estou falando isso psicologicamente, fisicamente falando. Isso sem contar no espiritual daquelas que conhecem a verdade, que carregam um peso, um fardo nos ombros por o fato de terem abortado. E algumas delas se arrependem do aborto. E aí quando se arrependem do aborto e veem que não pode voltar atrás, imagine o remorso que essas pessoas sentem. Tem muitos casos que eu já vi de mulheres que se arrependeram de abortar, gente. É uma decisão muito difícil de tirar a vida de alguém. E tudo feito na clandestinidade. Porque se for colocar tudo legalizado não tem mais clandestinidade, que não sei o quê. Isso é uma desculpa que não cola. Então esse deputado quer colocar todos os exemplos, todos os casos de aborto como proibidos de serem realizados. Isso está causando uma polêmica muito grande. Por que a Bíblia condena o aborto? Primeiro porque o ser humano é fruto de um projeto de Deus. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da sua mãe, te santifiquei, as nações te dei para o profeta. Veja o relacionamento de Deus com o homem. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da mãe, eu te santifiquei. Já há um relacionamento do Criador com a criatura dentro do ventre. Vocês estão lembrados de João Batista, quando estava no ventre de Isabel e Maria chega com Jesus no seu ventre? Estão lembrados? E que João Batista salta do ventre ao sentir que Jesus estava ali. É um exemplo bíblico. Beatriz, vamos orar por você. Fernanda Amaral, a paz. Flávia, mas pastor, complicado vir um filho do estupro, não veio de amor. Flávia, eu sei, Flávia, concordo. Não é fácil, é uma decisão difícil, há muito preconceito, há muito medo. Uma mãe, um filho sem pai é muito difícil. Depois, ter um pai que aceite criar por ter sido objeto de um estupro também é difícil. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Só que eu conheço um Deus, Flávia, que transforma a maldição em bênção. Jabes, ele tinha, lá em 2 Reis 4, 2 Crônicas 4, Jabes era considerado um filho amaldiçoado, foi amaldiçoado pela própria mãe. E a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jabes. Ele passa a ser um bem-aventurado. Eu creio que Deus quebra maldições. E eu creio que Deus vai recompensar e dar sabedoria a essa mãe a criar essa criança. Principalmente pelo fato de ela ter preservado a vida de uma criança indefesa. Tá? Então, a Bíblia vai dizer que o feto já é um ser vivo, como eu disse no Salmo 138. A Bíblia diz que nós não devemos destruir o nosso corpo, porque 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz que o nosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, não podemos destruí-lo. É muito cômodo para quem fornica, é muito cômodo para quem adultera jogar a consequência do seu erro numa criança indefesa, gente. Ninguém mandou cometer o erro. Vai ver com pessoas casadas o percentual de casais que mandam abortar uma criança advinda de um casamento. É quase nulo, gente, porque foi produzido no ambiente aprovado por Deus. Agora, essas pessoas que matam, que tomam remédios, que fazem procedimentos clandestinos, fazem porque foi objeto de pecado, de coisa escondida. A Bíblia diz que nada que é no escondido é aprovado por Deus. Vocês estão entendendo a diferença do negócio? Me apresente casos em números de casais casados e felizes que engravidam, que mandam abortar. Não mandam. A Bíblia diz no Salmo 106, do 35 ao 38, que a prática do aborto, ela tem origem no paganismo, gente. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, aos quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Vejam que os povos pagãos prestavam culto aos seus ídolos, oferecendo seus filhos, não é?
recém-nascidos a outros deuses. Eu concordo, Karina Cristina. Concordo em gênero, número e grau que você está falando. Eu jamais abortaria em nenhuma hipótese. Deus não dá nada além do que possamos suportar. Concordo, Karina. Gente, eu sou uma pessoa que não tenho filho. Eu queria tanto ter um filho, mas Deus ainda não me deu. E tanta gente, Deus dá o dom da fecundação e não valoriza. A realidade é essa. Deuteronômio 18:10. Não permitam que se ache alguém entre vós que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratica adivinhação ou se dedique à magia, faça presságios ou pratica feitiçaria. A Bíblia sempre condenou a morte de crianças inocentes. Pelo contrário, Jesus sempre mandou ir até ele as crianças. Preste atenção nesse texto de Êxodo 21, 22 e 23. Ele vai dizer que o aborto é pecado. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhes determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Era a tal da lei de talião, olho por olho e dente por dente. Fernanda está colocando aqui, sim, pastor, tem uma amiga que ela já abortou algumas vezes e hoje ela está na igreja casada com o pastor. Será que ela vai ser salva? Será que ele a perdoou por esse pecado? Ô Fernanda, só existe um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, viu? Se ela se arrependeu verdadeiramente, se ela confessou e largou a prática, com certeza o Senhor a perdoou. Com certeza o Senhor deu uma nova oportunidade para ela. Já deu colocando um pastor do lado dela. Certamente ela se consertou sim, acredito eu. Então, a Bíblia nos dá textos e caminhos que nos mostram que o aborto não é algo advindo do Senhor. Agora, a minha opinião é o seguinte: eu sou radicalmente contra o aborto em caso de estupro. Sou radicalmente contra o aborto em caso de sexo ilícito, adultério ou fornicação. Só que eu tenho um posicionamento de reflexão relacionado ao quando a mulher tem um iminente risco de vida. Se afirma que a mulher vai morrer. Algumas pessoas vão dizer que tem que crer no milagre, e eu sempre crio no milagre. Só que assim, eu já reflito relacionado ao perigo de vida de uma mulher. Será que se fosse o meu caso, porque é muito fácil quando a gente fala do que acontece com os outros, o negócio é quando acontece com a gente. Será que no meu caso, se a minha mulher tivesse com risco de vida, medicina dizendo que ela tem 99% de chance de morrer, se não tirar o filho, eu teria tanta tranquilidade assim, dizer, não, vai até o fim? Entre a minha mulher e o feto, eu escolho minha mulher nesse caso. Então eu reflito relacionado a isso, embora creia no milagre. Em relação à anencefalia, eu também tenho uma certa reflexão, já que a anencefalia tem um tempo breve, embora ainda lute para tentar preservá-lo, porque não deixa de ser uma vida, né? Mas eu reflito relacionado a esses dois casos. Embora a palavra aborto me cause ojeriza, eu reflito relacionado ao risco de vida da mulher e ao feto anencéfalo, isto é, o feto que nasce sem praticamente o seu cérebro, o seu crânio. São casos que eu reflito. Mas eu sou contra qualquer tipo de situação que vá contra a vida de um inocente. Qualquer tipo de situação. Porque, repito, Deus pode transformar a maldição em bênção. Tá? Então, se matar é crime em todo lugar do mundo, e se um nascituro já é considerado um ser dotado de deveres cíveis, e se Deus falou que já no ventre já tratava com aquele feto, eu jamais vou ser favorável ao aborto. Nesses casos que esses grupos de esquerda tanto defendem, tanto batem na tecla, entenderam?
Sou favorável à vida até o final. Até com relação à pena de morte, que vai ser um tema que eu vou abordar num Bíblia Responde para frente. Eu não sou contra. Eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Ela acontece em alguns países do mundo, acontece em vários países, né? Países asiáticos, nos Estados Unidos, alguns países africanos, poucos países europeus. Eu sou contra a pena de morte, porque, como eu disse, só Deus pode dar e tirar a vida. Mas eu sou a favor da prisão perpétua, que eu acho que tem ser humano que comete tanta barbaridade que seria melhor ficar dentro da cana. Que se converta lá, que se arrependa lá, mas merecia uma pena de prisão perpétua. Gente com periculosidades que são comprovadas por psicólogos, psiquiatras e estudiosos da área, entenderam? Então eu sou contra qualquer tipo de coisa que leve à morte, qualquer tipo de coisa. Como diz a Margarete Paraguaçu, Deus pode transformar a maldição em bênção. Que palavra. Fábio Toscano dizendo, mas aqui não funciona a prisão perpétua. Não, não funciona mesmo. Aqui é uma cláusula pétrea do artigo 60, no parágrafo 4º da Constituição, que só haverá pena de morte no Brasil em caso de crime de guerra, só nesses casos. E não há prisão perpétua, a pena máxima é de 30 anos no Brasil, e isso eu sou contra, que é muito pouco. No Brasil não existe a prisão perpétua realmente. A Karina Cristina está dizendo que a pena de morte ela não é contra, eu respeito, tá? Mas como eu disse, só Deus tem o poder de dar ou tirar a vida, mais ninguém. E por mais terrível que seja o criminoso, eu sempre torço e oro para que ele se converta. Quem sou eu para ser juiz para dizer que o cara já está no inferno? Se Jesus pode abrir os olhos dessa pessoa, então não posso apoiar a morte de ninguém. Fernanda está colocando, o pastor poderia também abordar sobre mudança de gênero. Ô Fernanda, já abordei, tá? Você visita, foi um dos primeiros a Bíblia Responde, você visita o meu YouTube, Bispo Dr. Eduardo Cândido. Bispo Dr. Eduardo Cândido, se inscreve lá e você vai ver lá atrás, dos primeiros a Bíblia Responde, eu falo sobre ideologia de gênero. Isso é até um tema que deu muita repercussão. Você se inscreve no meu canal do YouTube, com certeza o Fábio Toscano vai escrever embaixo o endereço do meu canal do YouTube, Bispo Dr. Eduardo Cândido, e você vai poder conferir o vídeo que eu fiz sobre a ideologia de gêneros. E aliás, eu quero convidar vocês, foi bom você falar sobre isso. Quarta-feira na Rádio Contemporânea 990M, eu vou estar participando do programa da cantora Melissa, e o tema que eu vou abordar é justamente sobre a ideologia de gêneros. Então eu quero convidar vocês a assistirem Rádio Contemporânea 990M, ou pela internet da Rádio Contemporânea, ou eu vou fazer a live aqui no Face, vou falar tudo sobre a ideologia de gêneros. Ana Lúcia está colocando aqui, eu também sou contra a pena de morte e a favor da prisão perpétua. Então pensamos a mesma coisa, Ana Lúcia. Aí a Karina colocou, se um cara comete alguma coisa com o filho meu, eu como o fígado dele com batata. É, gente, pai e mãe, principalmente mãe, é igual lioa, né? Não responde pelos seus atos. Aí, Karina, se você comer o fígado do cara, você vai ser condenada, mas vai ser condenada com atenuantes, entendeu? Porque você cometeu um crime sob forte emoção. E isso é uma atenuante para a sua pena. Já estou lhe avisando, mas eu sei que você não vai fazer isso, porque ninguém vai fazer isso com o Gui e nem com a Isabela, porque são crianças lavadas e remidas e guardadas pelo Senhor. Olha lá, o Fábio colocou embaixo o canal, Fernanda. É só você clicar no canal e você procura lá o vídeo que eu falo da ideologia de gêneros, tá bom? E você vai poder saber de tudo que eu abordo lá. Canibalismo, é verdade. É verdade, Fábio, é canibalismo mesmo. Helenice colocando. Boa noite, bispo. O que acontecerá com a mulher que praticou aborto? Sou a favor no caso de estupro. Tá, ela colocou a opinião dela, eu respeito, ela é a favor do caso de estupro. O que aconteceu é o seguinte, Helenice. Se ela não se arrepender, Deus a julgará por esse crime, por esse homicídio.
tá? E ela vai prestar conta naquele grande dia. Não sou Deus para afirmar se vai ser salvo ou não, mas se não houver arrependimento, há um indício de que não, né? Porque na Bíblia há o perdão para tudo, menos contra a blasfêmia do Espírito Santo. Mas há perdão desde que o homem se arrependa. Se ele não se arrepende, não há perdão. Se não há perdão, há uma punição, né? Isso acontece na lei dos homens. Fernanda Amaral, vou verificar, pois fiquei maravilhada com o casamento da Dani e do Henrique. Foi uma linda cerimônia, uma das mais bonitas que eu e meu esposo assistimos. Vou ver sim. Fico feliz, Fernanda. Obrigado pelo carinho. Que bom que eu fui instrumento de Deus naquele casamento, que eu pude contribuir com alguma coisa no casamento dos meus amigos. Fico feliz de ter lido essas palavras. Se inscreve na minha página agora, vai lá, clica aí no link, clica lá em inscreva-se e você vai ter acesso a todos os meus vídeos. Aí você procura lá ideologia de gênero, você vai achar. Gente, vários temas do A Bíblia Responde estão lá. Vocês que ainda não estão inscritos no meu canal, aproveita o link que o Fábio Toscano colocou aqui e clica e se inscreve. Acho que a Helenice também ainda não é de lá, o Amadeu ainda não é de lá. A Karina Cristina não sei se inscreveu ainda, Michele Knupp ainda não está inscrita lá. Clica aí no link que o Fábio colocou e se inscreve, porque vocês vão ser sempre notificados dos A Bíblia Responde que a gente for falando, tá? Eu acho que deu pra gente abordar um pouquinho o tema. Eu quero mandar um abraço aqui a Cecília, que dificilmente perde, a Bíblia Responde. Karina Rodrigues também está quase todo dia com a gente. Margarete não perde. Cláudia, diretamente da Venezuela, Deus te bendiga muitíssimo, hermana. Júlio, tá todo dia ligado. Grande Julião, um dos maiores músicos que eu conheço na arte do pagode gospel. Eliana, minha eterna tia. Janaína, amiga de muitos anos. Tássia, minha ovelha. Ailson, grande amigo Ailson, fiquei feliz de vê-lo na igreja ontem. Juarez de Queimados, Deus abençoe. Fernanda Amaral, obrigado pelo carinho. Ana Lúcia, não perde uma Bíblia Responde. Cristiane também não perde a Bíblia Responde, está sempre ligada. Tiago Fernandes também, estou sempre vendo aqui. Miriam Martins, de vez em quando aparece, obrigado. Miriam Fontes, Fábio, meu colaborador. Michele Knupp, muito obrigado por estar com a gente aqui no A Bíblia Responde. Deus abençoe tua vida, Michele. E é isso, gente. O tema é esse. E espero ter contribuído com vocês relacionado a esse tema. Então, amanhã eu vou falar sobre julgo desigual. O que a Bíblia diz sobre se relacionar e casar com pessoas que não têm a sua fé. Se preparem, porque vai ferver. Eu vou falar sobre o julgo desigual à luz da palavra de Deus. A Bíblia aprova o julgo desigual. A Bíblia aprova casamento de pessoas de fés diferentes. Amanhã vocês vão saber no A Bíblia Responde. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de compartilhar. Vocês que ainda não compartilharam, compartilhem, por favor. Eu quero convidar agora vocês a orarem por um propósito da Fernanda Amaral. Ela está dizendo aqui, pastor, se puder orar por minha avó, Alzira, ela está muito acamada no hospital e está com 89 anos. Vamos orar agora pela Alzira e vamos orar agora também pela Beatriz, que pediu oração, tá bom? Vamos estar levantando esse clamor em nome de Jesus. Beatriz, vamos orar por você também. Senhor, eu quero entregar a vida da dona Alzira nas tuas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado vida a esta mulher, porque a tua palavra diz que aqueles que passam dos 70 é câncer enfado, e que muitos por sua robustez chegam aos 80, e ela está chegando aos 90 anos. E o Senhor sabe o quanto ela é importante para a sua família, é matriarca da sua casa, primeira geração desse povo tão abençoado. Eu entrego a dona Alzira nas tuas mãos, visita ela agora no seu leito, Senhor. O Senhor pode tocar na sua enfermidade, sendo da tua vontade, o Senhor pode curá-la de toda enfermidade. Traz alegria ao coração da dona Alzira, renova as suas forças, os seus dias na face dessa terra, para que os seus olhos contemplem ainda os favores que o Senhor vai fazer na vida dos seus descendentes, Pai. Visita e alegra o coração dessa senhora agora no seu leito de dor. Dá sabedoria à família e aos profissionais para cuidarem, Senhor, desta joia que se chama dona Alzira.
Eu entrego a Beatriz nas tuas mãos. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, esquadrinha o deitar e o levantar desta mulher. Dá vitória no seu lar. Joga por terra toda a artimanha de Satanás e que a paz que excede a todo entendimento venha permear o seu coração. Eu entrego, Senhor, a Beatriz, eu entrego a Dona Alzira, eu entrego a irmã da Margarete nas tuas mãos. Obrigado pela ter ido ontem à igreja. Senhor, eu creio que a cura já chegou àquela mulher e também ao pai do Alexandre que está com câncer em estado quase terminal. Traz, Senhor, o refrigério e o bálsamo de Gileade sobre a família do Alexandre e opera segundo o teu beneplácito na vida dos teus filhos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que eu te clamo. E eu creio, Senhor, que o Senhor há de responder às nossas petições. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, então, estamos juntos e misturados, tá bom? Obrigado, Michele, aprendendo cada dia mais. Eu agradeço a Deus por isso, tá? E vai pegar fogo amanhã, 10h30. Convida todo mundo que vocês conhecerem para poder ouvir sobre o jugo desigual. Quais são as implicações bíblicas e espirituais para quem faz jugo desigual com pessoas de fé diferente. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos. Amo vocês e obrigado pelo carinho. Não esqueçam, vocês que não estão inscritos no A Bíblia Responde, clica no link aí que o Fábio colocou e se inscreva lá e vê os outros vídeos que eu postei. Um beijo no coração. Coloca no flyer, Fábio Toscano, jugo desigual. Só isso. Essa frase, jugo desigual. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.